Olá, tudo bem com você? O texto para a nossa meditação de hoje é Marcos, capítulo 12, e aqui encontramos mais algumas situações pelas quais Jesus passou e que nos trazem realmente muitas lições importantes. O capítulo 12 começa com uma parábola, a parábola dos lavradores maus. E aqui é dito que um senhor, um homem, plantou uma vinha, ele cuidou dela, colocou uma cerca em volta, construiu uma torre, um lagar para observá-la, para zelar por ela. E aqui nós vemos uma clara alusão a uma parábola que já havia sido contada lá em Isaías, capítulo 5, versos 1 e 2. E fica bastante claro que essa vinha, essa plantação de uvas, representa Israel. E mostra a atitude aqui de Deus para com o seu povo, para com Israel, no sentido de cuidar dele, zelar dele, ter carinho por esse povo. E ele então arrenda essa vinha a alguns lavradores e se ausenta do país. Ele esperava frutos desta vinha. E aqui podemos já pensar assim: que frutos Deus espera de nós enquanto aguardamos a volta do Senhor? Que tipo de obra, de atitude, de palavras, de pensamentos, de ações Deus espera que seus filhos pratiquem enquanto aguardam pela volta de Jesus? Ele envia então alguns empregados para buscar a parte que lhe correspondia do arrendamento da vinha, mas esses empregados são espancados um após o outro. Isso aqui fica claro que são os profetas, são os servos que Deus enviou para falar com o seu povo, com Israel, e foram maltratados por esse povo, infelizmente. E finalmente, esse senhor, esse dono da vinha, ele resolve enviar seu próprio filho, pensando que assim eles o respeitariam mais, só que esses homens maus espancam o filho e finalmente o matam. Uma clara alusão aqui a Cristo, porque ele foi enviado pelo Pai para estar com aqueles que eram chamados de seu povo, mas a Bíblia mesma diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Eles mataram o próprio Filho de Deus. E depois aqui o texto diz que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E aqui os líderes judaicos ficam irritados, irados com Jesus, porque eles perceberam claramente que a parábola se referia a eles próprios, aqueles que deveriam receber os profetas, receber o Filho de Deus com amor, com o coração aberto, e no entanto eles mataram a Jesus, desprezaram os profetas. E aqui diz que procuravam prender Jesus por ter entendido realmente que era uma direta, não mais uma indireta, relacionada com eles. E não é verdade que é mais fácil matar o profeta do que aceitar a mensagem dele? Muitas vezes nós desprezamos os mensageiros porque não aceitamos a mensagem, quando deveríamos aceitar a mensagem, nos arrepender e pedir perdão a Deus e colocar a vida em conformidade com a vontade dele. Não despreze os profetas de Deus. Não despreze os conselhos que vêm de Deus, porque eles são para o nosso bem, para a nossa salvação. Depois, herodianos e fariseus tentaram, mais uma vez, colocar Jesus numa situação difícil, numa saia justa, como se diz, perguntando a ele se era necessário pagar imposto. Aqui realmente seria uma situação delicada, porque se Jesus dissesse que era necessário pagar o imposto a Roma, ele iria, com isso, descontentar as multidões, o povo, porque o povo odiava a ocupação romana, odiava os romanos. E se ele dissesse que não era necessário e não se deveria pagar o imposto, ele poderia ser acusado de traição ao poder imperial. Realmente uma situação difícil, mas nada é difícil para Jesus. E aqui, mais uma vez, ele demonstra a sua sabedoria ao pedir uma moeda, perguntar de quem é o rosto que estava impresso ali na moeda, a efígie, era de César, e então ele diz aquela clássica frase: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Nessa frase, Jesus também está dizendo que nós devemos ser leais aos poderes constituídos, aos governantes, até onde essa lealdade não vá contra, não vá de encontro à nossa lealdade a Deus.
a César, ao governo, aos governantes o que é deles, e a Deus o que é dele. Devemos obedecer a Deus em primeiro lugar. Se essa obediência ao Estado ela implicar em termos que violar princípios bíblicos e ir contra a vontade de Deus, obviamente que nós ficaremos do lado de Deus e da sua palavra. Isso aconteceu com muitos servos de Deus no passado, com os próprios discípulos, em momentos que eles tiveram que se posicionar claramente pela palavra de Deus e pela vontade de Deus. Mas, enquanto for justo e correto, devemos realmente dar ao governo o que pertence a ele, ser cidadãos leais, fiéis, para que não haja do que se falar contra nós, né, para que o governo não tenha realmente o que falar contra nós em relação à nossa fidelidade, à nossa cidadania. Mais um teste, então, os saduceus agora vêm colocar Jesus numa situação teológica aparentemente complicada. Bem, os saduceus eram um grupo aí de aristocratas que não criam na ressurreição nem nos anjos. Então eles propõem aqui uma situação aparentemente até bastante exagerada, de uma mulher que enviuvou 7 vezes, tendo casado com 7 irmãos. Um após o outro foi falecendo, e ela então ia se casando sucessivamente. E aí eles perguntam para Jesus, na vida eterna, na ressurreição, de quem essa mulher será esposa? E aí Jesus responde com uma pergunta: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? E não é verdade que tantos erros são cometidos porque as pessoas não conhecem as Escrituras, não conhecem a Bíblia? Se os saduceus estudassem com mais atenção as Escrituras, porque eles seguiam apenas os 5 primeiros livros da Bíblia, né, os livros de Moisés, o Pentateuco, eles perceberiam sim que a ressurreição é uma realidade pregada na Bíblia desde o princípio dela até o fim, que os anjos existem sim e que haverá uma vida eterna. E aí Jesus responde praticamente dizendo que a realidade que nos aguarda após a ressurreição é infinitamente superior àquela que vivemos aqui, e teremos ali muitas surpresas. Seremos como os anjos na ressurreição, dizendo praticamente que os saduceus precisavam realmente crer não só na ressurreição, como na existência dos anjos de Deus. E ele termina esse trecho aqui dizendo que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. E ele cita Abraão, ele cita Isaac, Jacó, estão dormindo no pó da terra, aguardando a ressurreição, mas para Deus é como se eles estivessem vivos, porque para Deus a morte é como um sono. Nós veremos isso em outros textos mais adiante, em nossas meditações aqui na Palavra de Deus, e veremos que realmente a morte é como um sono. As pessoas que morrem em Cristo, elas aguardam inconscientes a ressurreição por ocasião da volta de Jesus. Então Deus guarda em sua memória, em sua mente poderosa, em seu coração, a memória de todos aqueles que partiram e morreram crendo nele. Por isso Deus é um Deus de vivos, não de mortos, porque essas pessoas voltarão à vida, e Deus sabe muito bem disso, porque ele as trará de volta à vida. Chega um escriba agora diante de Jesus, e esse aparentemente uma pessoa sincera, e pergunta: mestre, qual o principal de todos os mandamentos? Lembre-se que um escriba, um judeu devoto naqueles tempos, seguia mais de 600 mandamentos que eles extraíam da Torá. E ele pergunta, então, qual o principal mandamento? Era uma pergunta muito típica de se fazer a um mestre, a um rabino, para ver realmente qual era a compreensão dele a respeito disso. E Jesus responde, então, assim: o principal dos mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Aqui Jesus faz uma clara alusão a Deuteronômio 6, verso 4, né, que é o famoso Shema, ou seja, a declaração de fé de um judeu. Deuteronômio 6, 4, assim como aqui, usa a palavra único, né, ou e no hebraico essa palavra, had, ela quer dizer um único composto. Veja que interessante, é a mesma palavra usada lá no princípio, quando Deus diz do primeiro casal, Adão e Eva, que eles seriam uma só carne. Esse uma é a mesma palavra, errad, ou seja, um composto. E aqui a gente pode realmente prefigurar
a Trindade, porque Deus é o único Senhor, mas a palavra usada para isso é um plural, ou seja, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, aqui envolve os sentimentos, de todo o teu entendimento, aqui envolve a razão, e de toda a tua força, aqui envolve o aspecto físico, ou seja, nós devemos adorar a Deus, amá-lo com todo o nosso ser, físico, mental e espiritual. A verdadeira religião envolve esses três aspectos quando se refere à adoração e à obediência a Deus. Nós devemos ter convicção intelectual de que Ele é o nosso Deus. Devemos sentir isso em nosso coração, né? Toda a nossa vida e também dedicar nosso corpo, nossa saúde, nossa disposição, toda a nossa força para servir a Deus, para fazer a vontade dEle. E o segundo mandamento, segundo Jesus, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bem, quem não se ama não tem como amar outras pessoas, né? E aqui então a gente percebe que Jesus está falando também de autoestima. Ame-se, perceba o seu valor, saiba que Jesus morreu por você e que você vale muito aos olhos de Deus. E ao se amar, você também terá condições de amar o seu próximo, dar valor ao seu próximo. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Valorize-se para poder valorizar também as outras pessoas. E aquele escriba ficou realmente maravilhado com a resposta, disse que Jesus respondeu bem, e Jesus, percebendo sua sabedoria, sua sinceridade, respondeu: não estás longe do reino de Deus. Ou seja, ele estava perto do reino de Deus, mas não estava com os pés lá dentro ainda. Por quê? Porque ele conhecia a verdade de maneira intelectual, ele conhecia a teoria da verdade, mas ainda não havia aceitado Jesus como Salvador. Essa verdade não havia descido da mente para o coração. Não basta você conhecer a vontade de Deus, não basta você conhecer a teoria da verdade. Você precisa realmente dar o passo adicional, o passo final, que é entregar a vida a Jesus. Muitas pessoas hoje não estão longe do reino de Deus, estão perto do reino de Deus, porque conhecem alguma coisa desse reino, dessa verdade, mas ainda não deram o passo seguinte, que é entregar-se totalmente a Deus, a esse reino e servir a Jesus de todo o coração. Não fique longe do reino de Deus, não fique perto do reino de Deus, entre para o reino de Deus, permita que o reino de Deus ele tome conta da sua vida, do seu coração. Depois Jesus fala sobre Davi aqui nesse capítulo, e ele diz, numa forma de demonstrar sua divindade para aquelas pessoas, que o próprio Davi falou pelo Espírito Santo o seguinte, ele se refere agora aqui a Salmo 110, verso 11. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama o Senhor, chama-lhe Senhor, como, pois, é ele seu filho? Note que Jesus inverte as coisas, né? Embora ele seja filho de Davi, porque ele nasceu como um ser humano, com a bagagem genética de um judeu, no entanto, ele já existia desde sempre. Jesus, como diz lá Miqueias capítulo 5, por exemplo, ele é o Pai da eternidade, ele existia desde sempre, né? Isaías 9 também fala isso, ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz, ele nasce na terra como ser humano, mas sempre existiu. E aqui no Salmo nós vemos uma clara referência a Deus o Pai e Deus o Filho. Disse o Senhor ao meu Senhor. Davi está relatando isso. Então vemos um diálogo aqui entre a divindade, o Pai conversando com o Filho. E, finalmente, o capítulo termina com Jesus censurando a hipocrisia dos fariseus, que tinham uma religião de aparências. Vimos ontem, né, com aquela situação da figueira, Jesus ilustrando isso. Muitas folhas, nenhum fruto. Eles até usavam de orações, usavam de religião para mostrar uma aparência às pessoas. Não tem nada mais triste do que usar uma religião para encobrir pecados, viver uma religião de aparências, de exterioridade. Jesus vai usar em outra situação uma comparação que é com sepulcros caiados, muito bonitos por fora, pintados de branco, mas por dentro cheio de imundície, né? Nós precisamos permitir que Deus mude o nosso interior, para que o exterior reflita essa mudança interior. Jesus diz que, apesar desses líderes judaicos terem essa religião de fachada, eles devoravam a casa das viúvas, não defendiam a causa dos mais necessitados. E aí contrasta essa atitude dos fariseus, de alguns líderes religiosos hipócritas, com a famosa oferta da viúva pobre.
ela discretamente se aproxima do local onde se colocavam as ofertas, o gasofilácio, né? E ali coloca uma moedinha insignificante. Alguns calculam em pouco mais de 60 centavos, e era tudo que ela tinha. E Jesus então diz que, em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque ela deu realmente do que ela não tinha. Mas ela era grata a Deus. E a vida dela de discrição, de humildade, foi exaltada por Deus, por Jesus, ao passo que ele criticou aqueles que eram hipócritas. Então esse capítulo termina nos convidando a ter uma religião sincera, uma religião de coração, e darmos a Deus aquilo que provém do nosso coração. Sermos realmente sinceros para com Deus. Que Deus o abençoe e lhe dê uma vida de sinceridade, de comunhão com Ele, de união com Ele, uma religião que brote do coração, uma religião verdadeira e autêntica. E nos dê um dia feliz na sua presença. Eu sou Michelson Borges, sou pastor, jornalista e editor na Casa Publicadora Brasileira. Desejo a você muitas bênçãos nesse dia. Um grande abraço.